Meus amigos, que Jesus, nosso Senhor, que Ele nos abençoe, nos inspire, que Ele possa ser claridade, horizonte claro e profundo espírito de esperança, para que saibamos pensar, libertando o nosso coração para os voos da fé, a fim de sair do espinheiro que nos limita no chão de provas da nossa caminhada. Tem uma passagem de um filme brasileiro em que Deus, o filme é Deus é Brasileiro, em que Deus dialoga, e num diálogo prosaico, como se ressuscitasse Guimarães Rosa, Deus diz: mas que mania vocês humanos têm de ser felizes. Muitas vezes, na loucura da vida, valorizamos muito mais a alegria vazia das ilusões do que as construções do espírito. Queremos alegria, ainda mesmo a preço da perda da paz, da perturbação da vida. E assim, o ser humano, diante dessa visão que Michel Foucault classificará da ditadura da felicidade, da força física e da beleza, o ser humano, nessa loucura, vivencia a doença como uma maldição. Vivenciamos a doença como se na doença estivéssemos esquecidos da bondade de Deus. A doença é um espinho na carne negado. Esquecemos de Paulo, que escreve na Epístola aos Coríntios: conheço um homem que se no corpo ou se fora do corpo, não o sei. Um homem que visitou os céus, viu coisas e ouviu palavras que não é digno ao humano falar. Não me envaideço, porque apesar da beleza espiritual da vivência, Deus colocou em meu corpo um espinho. Trago um espinho na carne, uma dor através do qual a vida me esbofeteia diariamente. Rogo a Deus que me livre, mas o escuto dizendo: Paulo, através dessa dor que é teu espinho, é que te engrandeço na capacidade de compreender que a sua força existe na sua pequenez e não na ilusão de grandeza. Muitas vezes, no dia a dia, nós sofremos muito mais com a doença porque a negamos como um fato espúrio do que pelas dificuldades que ela nos coloca no dia a dia. Refletiremos hoje sobre o papel da doença, vendo-a através de Jesus, Kardec e Chico. Chico Xavier talvez seja o primeiro revolucionário que olhava para a doença antes da psicodinâmica dizer que doença é caminho, não é paralisia, é travessia, é transformação. E ele olhava e perguntava: o que essa doença veio me ensinar? O que ela está fazendo comigo? Como se desvendasse nessa pergunta um caminho de cura. Eu posso abreviar a dor se eu entendo a função pedagógica e aprendo. Se aprendo que a dor me ensina, ela vai se tornando obsoleta, desnecessária. Padre Damiano, recordamos renúncia, envelhecido no leito tuberculoso, recebe visita das amigas Madalena e Alcilde.
e elas o acalentam com carinho. O percebe maltrapilho, adoecido, e ele afirma: a moléstia prolongada é o escoadouro de nossas imperfeições. Eu que tantas vezes ensinei, no leito aprendo. Então a doença pode ser lição? É essa a ideia que nós vamos tentar desenvolver agora com o ensino dos benfeitores amigos que nos deixaram tanta lição. Começa com o Evangelho, que já nos dizia: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós, adoradores e aduladores da alegria, temos dificuldade de entender que a dor é bênção e não maldição. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É aprendizado, é oportunidade de crescimento. No livro O Consolador, Emmanuel respondeu sobre o sentido da doença e disse: para a ciência, que apenas observa a matéria, a doença se restringe a uma lesão, a um estrago do corpo. Mas para os que estudam o espírito eterno, ela é desequilíbrio da alma. E é desequilíbrio que se torna por si mesma oportunidade de aprendizado e reestruturação. Então ela é um reflexo, um retrato, uma exteriorização do desequilíbrio. Mas as suas vivências já por si mesmo é a ação da misericórdia divina que nos permite, no caminho da doença, viver a cura. Não a cura material ilusória, que é silêncio de um corpo que cala o grito de dor, o desespero, mas a cura do espírito que se reestrutura, aprendendo a viver em plenitude, como filho de Deus, luz, bênção e potência. Então a doença exterioriza desequilíbrio. E por isso, quando eu descobri Emmanuel, eu descobri que a pergunta que mais me inquietava e que eu nunca conseguia responder era singela e de fácil compreensão. Porque todo mundo pergunta: doutor, o senhor que estuda, foi médico, estuda psicologia, lê espiritismo, a minha dor, a minha doença é corporal, mental ou espiritual? Ah, Emmanuel, consolando minha alma e dizendo: toda doença é, em primeira instância, desequilíbrio no espírito. É assim que vamos reler com Décio Gandolli a leitura sobre o câncer, a partir de contribuição de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, onde afirma que o câncer é, na sua origem, um esgarçamento do perispírito. É o perispírito que corrói. Ele diz que o corpo tenta e multiplica e cria uma massa tumoral, tamponar esse tecido esgarçado. É a calça ruída, não tão na moda, mas... Então, a lesão é sempre um desequilíbrio do espírito. O André Luiz, talvez ouvindo essa dificuldade que o ser humano, quando admite que há na origem da doença um desequilíbrio do espírito, então a gente cria umas ilusões. Ah, eu me desequilibrei porque eu contive a minha agressividade,
Então eu contive a minha natureza. A sociedade é muito repressiva. E o André Luiz diz: a lesão que gera adoecimento é lesão do espírito. E é sempre uma lesão do amor sobre o outro, inicialmente. Depois derivamos com lesões sobre nós mesmos. Mas ninguém lesa a si mesmo se não lesou antes o próximo. Recordam Jesus: com a medida que medimos, somos medidos. O que fazemos ao outro gera lei que soberana governa o nosso espírito. Se agimos com misericórdia, se vivenciamos com solidariedade, geramos uma lei que é bondosa. Isso nos lembra no estudo, mais uma vez, a velha Índia, com seus dois caminhos de crescimento. O karma, onde a dor exterioriza uma experiência pedagógica de transformação através da vivência, onde descobrimos que não é bom o mal. E o Dharma, que é o caminho da compaixão, através do qual a caridade ativa gera uma nova lei interna que nos libera dos constrangimentos da lei de causa e efeito, por nos colocar ativamente na construção do bem. Não é exceção, é lei. Amaste muito Maria, por isso seus pecados lhe são perdoados. O amor cobre a multidão de pecados. Era um dia de frio e solidão. Chovia. Na fila da casa da prece, o cansaço já marcava as altas horas. Estávamos todos nós na fila para abraçar de Chico, o venerando médium, carinhoso amigo. E de Pedro, que com toda agilidade fazia o show continuar, com a vida que produzia fértil flores e frutos, tentava apressar. Aguinaldo Macedo, um velho divulgador, demorava, depois ele conta. Era o Chico que queria conversar. Ele queria agradecer uma mensagem que eu lhe havia dado, mas era uma mensagem de Emmanuel que ele recebeu. E o Chico disse: Aguinaldo, teve um dia de muita angústia, muita tristeza, era tanto desespero que o barulho interno da minha indignação não me permitia orar. Tentei folhear um livro e encontrei a mensagem que você me havia me dado, e nela o caminho da minha recuperação. A mensagem eu não lembrava, havia recebido anos atrás. Li a mensagem e saí e fui visitar os nossos amigos na abadia. A mensagem de Emmanuel dizia assim: quando o tédio te procure, vá à escola da caridade, ela te trará as alegrias puras do bem, que nem o tempo, nem os homens conseguirão te arrancar. O amor cobre a multidão dos pecados. A caridade cura. Jesus trouxe no amor o caminho da realização que planifica. E nós temos muito amor. O amor possessivo da paixão é um amor que ainda é primário, porque depende do outro. O amor fraternal da solidariedade realiza e planifica em si mesmo. E por isso é mais potente. O amor cura. Muitos pensarão, essa leitura de cura pelo amor é uma leitura espírita? Não, está nos estudiosos do psiquismo.
Hume afirma que o homem caminha do narcisismo para o socialismo. E acentua que o socialismo que ele está falando é o socialismo, ou seja, a solidariedade nas relações cotidianas com o próximo. Então nós caminhamos do egoísmo para a solidariedade. Somos aprendizes do amor. Lembra que a primeira lesão do perispírito é uma lesão do amor? Quando eu, movido pelo egoísmo, nego à vida o Deus que existe em mim. Os Espíritos diziam: sois deuses, somos deuses. É preciso buscar o que pode a cura quando eu consigo ser Deus no copo de leite para o irmão que faminto se arrasta no chão, a mão amiga que segue uma lágrima e acalma o desespero. Nós somos deuses, e se somos deuses, comungamos com a potência de Deus. Muita gente diz assim: me falta fé para mim ter uma capacidade de ajoelhar em oração, unir-me ao alto e pedir: socorra, meu Pai. Sim, temos até dificuldade mental de focar, de manter o pensamento, de acreditar sem pestanejar. Por isso que a caridade é o primeiro recurso mais prático de cura. É caminho de saúde no reino do Espírito. Porque pela caridade nós somos parceiros do Pai, que cuida dos seus filhos. Pela caridade nós nos movimentamos e auxiliamos e geramos para nós leis de misericórdia e indulgência. O ser humano, quem estudou Paulo Freire, o velho guerreiro, o grande educador brasileiro, o viu dizendo que o homem não consegue viver fora do mundo que ele mesmo cria. E isso vale também para o reino do Espírito. Se criamos com egoísmo, desamor, severidade, regras de exclusão, de maltrato ao coração do outro, diante das nossas próprias limitações, a vida nos pedirá, não porque a vida nos cobre isso ou aquilo, mas é porque é da lei da vida que o código de julgamento que usamos para ler o mundo, não fugimos dele porque vivemos no mundo que criamos. E ele se age em nós exigente, inclemente. Se multiplicamos a ação de bondade, a ação de bondade surge em nosso favor. Eu sou um estudioso do espiritismo, da ciência, mas sou, todo mundo nota pela minha face, um árabe. E o árabe conhece determinadas coisas da economia. E é uma relação com a vida muito simples. Diz Albino Teixeira: se realizamos a cada dia uma pequena ação, um ato de bondade, a palavra amiga, um pedaço de pão, uma roupa usada, se realizamos um ato de amor a cada dia, no final do ano, temos 365 atos depositados no banco da misericórdia divina, falando nos tribunais do infinito em nosso favor, nos advogando a causa.
nós temos alguns trabalhadores da cura aqui. Então a pessoa chega buscando a bênção do passe, da intervenção curativa, dos recursos de misericórdia, e a bondade do alto sempre surge com um acréscimo. Mas é diferente no caminho da saúde. Quando o nosso corpo passa a ter um interesse coletivo, quando a nossa saúde já não se interessa apenas a nós mesmos, mobiliza-se energias e o universo se conecta para nos auxiliar. Por isso, se queremos saúde, não fiquemos felizes quando não conseguimos dizer se hoje, se a irmã morte, benfeitora do tempo que tudo transforma, vier me buscar, quem sentirá a minha falta? Quem estará desvalido pela falta do meu braço, da minha palavra, do meu coração? Porque se a ninguém importa a minha vida, a bondade de Deus não esquece nenhum dos seus filhos, mas será um único filho tramando no universo pela saúde daquele corpo. Quando o nosso corpo e a nossa vida tem um papel no coração do outro, a gente conecta com energias que estão em movimento para todos. Então, doença é desequilíbrio que se exterioriza no corpo. Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, nos afirma que a doença é um desequilíbrio dinâmico do perispírito. Por isso os tratamentos vibratórios, energéticos, como a homeopatia, o passe, a acupuntura, têm um efeito de reequilíbrio, não só do corpo, mas do próprio espírito e das emoções, da afetividade, do modo de ver e sentir a vida. Então, se é desequilíbrio, eu devo curar e buscar todo alívio necessário. Mas eu preciso modificar-me. Porque se é um escoadouro de imperfeição, e se eu tampono esse escoadouro sem modificar a origem daquela pestilência, eu vou agravar o meu desequilíbrio orgânico, que é o que a homeopatia vai chamar de supressão com metástase mórbidas. Ou seja, interioriza e agrava a doença, porque eu silenciei com os recursos da ciência o corpo doído e sofrido, sem modificar a causa primária, que era o espírito com sua vida de amor e desamor, perdão e ódio, irritação e calma. É preciso transformar a si mesmo. É por isso que não estaria errado dizer, busquemos a cura com medicamento, com passe, com a água fluidificada, mas não esqueçamos da reforma íntima, para que o silêncio na dor que incomodava não seja apenas um tamponamento que vai impedir escoar para fora o desequilíbrio dentro. Tamponada, então, interiorizará agravando. Então, é preciso perguntar o que essa doença está me ensinando.
condições que não são muito simples. E a pessoa, investigando a si mesmo, descobre: eu sinto um mal-estar gástrico que piora toda vez que eu como bolo, principalmente em grandes proporções. E aí eu não sei o que essa doença está me ensinando. Está ensinando disciplina, moderação. Mas eu, volta e meia, me pego como ontem, caindo de novo. E eu tenho um pouquinho mais de disciplina e moderação. E por que eu caí? Porque essa doença também me ensina a aceitar melhor que nós temos limites. Eu tenho dificuldade com não. Então, muitas vezes, quando o regime surge em nossa vida, não só alimentar, mas de qualquer espécie, nós também estamos aprendendo a aceitar que a vida é sim e não apenas sim e não apenas a nossa vontade. Então, quando nós vamos aprofundando as lições que a doença nos ensina, nós verificamos que aprendemos tudo. Então nós vamos voltar aqui à velha lição do André Luiz no livro Ação e Reação. A dor tem 3 funções. É uma dor expiação. Pela dor nós expiamos erros, desequilíbrios vividos, ações nefastas do passado. Existe uma dor que é evolução. A pequena Lua, que alguns conhecem, a minha cachorrinha, ela não tem um karma. E ela sofre, ela tem dores. E nós também muitas vezes temos dores, que é o preço que pagamos para o progresso. São constrangimentos do mundo que nos cria situações em que nós, para expandir e sobreviver, nós temos que ser mais, crescer, transformar. Então é a pressão fora que cresce dentro. A dor expiação é o erro dentro que sai para fora para que a gente vivencie retificação, reestruturação. E a dor auxílio é a misericórdia do alto. Então todos conhecem a dor auxílio no exemplo que o André Luiz dá. Um coração pervertido, desestruturado, mas com muita bondade, que não teve tempo de orar, de se preparar espiritualmente, mas que foi generoso e que recebe nos últimos dias uma doença que lhe permite num curso rápido de espiritualidade no leito de dor, que lhe ensina a abandonar as quimeras da vida para enxergar a plenitude do Espírito na vida que nunca acaba. Então nós temos dor expiação, dor evolução e dor auxílio. E temos esses 3 tipos de doença. A doença auxílio é aquela que surge em nosso favor. É a doença que nos vigia e que nos possibilita uma retidão. É a misericórdia do alto. A pessoa está na intemperância, quase cometendo um crime. A doença o tira de cena e lhe permite repensar a impulsividade. Então, se a doença cria caminhos de crescimento, ele cria caminhos de crescimento porque nós, através da doença, podemos vivenciar mecanismos de transformação da vida. Para que eu não adoeça a mim mesmo e a vocês de desequilíbrio, eu queria ver o horário para a gente cronometrar.
Já tá? E depois eu sei que as vibrações pesam. Até que hora? 19? 10 para as 9 você fica vivo? Porque senão depois... Não, mas pode passar um pouquinho. É muito foco que já tem que fotografar o dia. Quando o Dr. Henrique Krieg se propôs a escrever o livro Centelha Divina, uma expectativa muito grande me animou. Eu pensei, ali vai estar um caminho de cura muito prático. Ele vai falar dos chakras, da anatomia do espírito. E se a doença vem do espírito, nós vamos entender como ajudar as pessoas. E eu dizia, isso vai nos facilitar muito, porque essa tal da reforma íntima é muito trabalhosa, demora, e a dor pede auxílio, pede alívio. E não é que ele vai escrevendo o livro, e em cada chakra ele vai revelando que o organismo espiritual é o espírito em plenitude no seu aprendizado nos diferentes campos. Então ele vai mostrando que não tem como equilibrar o chakra cardíaco sem amor fraternal. Porque os desvios do coração, em primeira instância, nascem do egoísmo. Vai mostrando a ira perturbando o gástrico, a palavra de maledicência desorganizando o laríngeo, os arroubos da inteligência e negação do Criador, hipertrofiando mecanismos ossificados e cristalizados da vida no cerebral. O coronário desvinculado de Deus, fechado em si mesmo, sendo que deveria ser uma antena de recebimento das energias sublimes da vida. Então, é possível ver no dia a dia um trabalho de crescimento que cura. Certa vez eu atendi uma pessoa muito sofrida, um sofrimento que contagiava, uma depressão profunda. A depressão a paralisava e ela dizia: doutor, como eu posso viver? Meu marido me traiu, com o apoio dos meus filhos. Eu morro, mas não o perdoo. O senhor me compreende? Eu digo, sim, compreendo. O senhor entende então que eu não posso perdoar? Eu digo, não, compreendo plenamente. Só precisa perdoar se desejar se curar. Se não se desejar, pode continuar com a mágoa. É plenamente compreensível. Ninguém vai levar a senhora condenada. Ninguém vai exigir isso da senhora. Então, muitas vezes, nós lemos o perdão como uma doação. E quando a gente entende que doença é desequilíbrio, nós descobrimos o perdão como medicamento que me liberta dos constrangimentos que eu crio, que me reestrutura, porque gera em mim uma capacidade de anular as pestilências da mágoa que me prende ao passado, e aí eu não consigo ir para o futuro onde mora a saúde. Então muda. Aí a pessoa me diz assim: doutor, o meu desequilíbrio é muito grande, o senhor devia me atender
todos os dias, quiçá se não cedo e à noite, porque o desequilíbrio é muito grande. Eu tenho lutado muito. A bem da verdade, a única coisa que eu estou achando exagerada é ter que ir no centro todo dia. Eu digo, não, a senhora só precisa ir no centro todo dia se a dor da senhora for muito grande. Se for uma dor pequena, uma vez por semana, tá bom, de bom tamanho. São as dificuldades do ser humano. Quando é para mim seduzir o outro com o tamanho da dor, eu acredito que a minha dor é grande. Quando é para tomar medidas de reestruturação interna, a preguiça domina. E eu quero uma dosagem pequena. Eu quero menor esforço. O Emmanuel dizia que o preço da vitória chama-se luta. Então, esses exemplos vão nos mostrando. Eu trabalho numa clínica, vocês conhecem, o dia a dia a gente conversa lá. Aí a pessoa, doutor, mas o senhor está sempre calmo? Eu digo, não, só quando eu oro de hora em hora. Se eu ficar sem a oração, sem o benefício do pensamento edificante, sem a música que me acalma, sem a espiritualidade, eu me perturbo. Então, quando nós descobrimos que caridade, amor, fé, esperança, trabalho, paz, água fluidificada são recursos de cura, às vezes a gente tem dificuldade em admitir que tem posologia, que tem dosagem, que tem periodicidade. Cada um sabe a sua. A pessoa diz assim, doutor, o Espírito falou, e o Chico também receitava isso, para fazer o culto do Evangelho diário, mas isso eu acho que é obsessão e sectarismo. Eu digo, não. Se você acha que só precisa de uma vez por semana, ótimo. Mas me prove que precisa só de uma vez por semana com resultado. Porque normalmente a gente está rejeitando o projeto terapêutico do Cristo e querendo que o Cristo funcione em nossas vidas em regime de exceção. Então, há uma clínica. O Chico é de um exemplo fantástico. Vários livros de biografia mostram ele dizendo, vocês me convenceram, vou procurar um médico, vou recorrer aos recursos da medicina terrena, mas me respeitam. Primeiro eu quero o auxílio da nossa amada doutrina. Me dê a bênção do passe. Celso de Almeida Afonso conta, deve contar do outro lado, que quando ele teve um processo de hipertensão, ele teve muitas dificuldades do medicamento fazer efeito. E o Chico lhe deu uma receita e eu tenho passado para frente e todo mundo que a usou fala que é infalível. 30 dias de passes seguidos, você toma passe todos os dias e depois dá passe até cansar. Ressuscita. E aí o Chico era muito engraçado, falava, Celso, aí quando não tiver gente para tomar, passe e dá passe nos cachorros. Se faltar cachorro, dá nas árvores. Mas a cura é essa. Busca com disciplina e perseverança os recursos terapêuticos da fé. Mas não pare no pedido. Mobilize o quanto antes a sua capacidade de servir, de doar. Quem se doa, multiplica as energias da vida e se conecta com os recursos de socorro do mais alto.
Aí a pessoa faz um dia e desanima. E o Cristo já avisava: aqueles que perseverar até o fim será salvo. Guimarães Rosa dizia: o que Deus quer da gente é que a gente tenha mais alegria na alegria, e que tenha ainda mais alegria na tristeza, para um dia tê-la por pura coragem, por teimosia. Então, curar-se é aprender a ser alegre por teimosia. E para ser alegre por teimosia, a gente precisa construir uma vida para além do imediatismo. Então eu separei algumas receitas infalíveis que eu ouvi ao longo da vida, que nos ajudam muito na saúde do espírito, como karma, doença karma, e também nos ajuda como doença espírita. Como operacionalizar uma mudança rápida e ser feliz. Todos conheceram um grande cardiologista nosso, o Dr. Lineu Miziaro. Certo dia ele falou: olha, aprendi algo que nos permite ser feliz. Eu digo: isso vale a pena. O que será isso? Simplifica, Jorge. Eu falei: como? Simplifica suas expectativas sobre os outros e sobre você mesmo. Somos mais felizes se diminuímos a nossa expectativa sobre o outro e sobre nós mesmos. Porque muitas vezes a infelicidade é que colocamos o grau de expectativa que temos sobre o outro e sobre nós mesmos no campo da inviabilização da vida. Aprendamos a aceitar. Aceitar o outro com as suas dificuldades, aceitar o outro com a sua singularidade. Auxiliemos para que ele seja melhor do que é, e não para que ele seja segundo a nossa expectativa. Certa vez, nós vivemos uma história de muita intensidade com Jerônimo. Ouvimos o Jerônimo contar para o Chico a sua dor. Porque o Jerônimo queria ser amado, era tudo o que ele buscava na vida. E atrelado a um leito de dor, paralítico e cego, foi vivendo. E aí o Chico falou da Maria Dolores, que havia ensinado o amor fraterno, como que ela descobriu um além. E aquilo ficou muito marcado. Certa vez, triste, machucado pela vida, vi o Jerônimo aparecer. Eu falei: o Jerônimo vai me entender, porque o Jerônimo dava muito valor ao amar e ser amado. E o Jerônimo, com muita misericórdia, falou: ah, sei como curar sua ferida. Sua sede de amar e de amor está fácil de ser resolvida. Falei: como, Jerônimo? Resolva. Qual que é o segredo? Todo mundo procura isso. Ele diz: procura os que nem nada têm. Duvido que um coração faminto, leproso, na sarjeta te recuse. É infalível. É amor certo. Então o coração humano muitas vezes adoece, porque mesmo na positividade a gente é afoito e ansioso. E foi por isso que o ser humano muitas vezes diz assim: eu adoeço de ódio e adoeço de amor. E aí a Maria Dolores disse: quando vivi depois da morte em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que havia me calcinado a vida inteira pela sede de amar, alguém chegou perto de mim e disse assim:
Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá? Que notícias me dá dos velhinhos sem lar, da criança sem pão, dos jovens sem rumos, das mães sozinhas? Que notícia me dás dos infelizes? E ela termina a poesia dizendo: bem querer, ai de mim que nada pude responder. Que tristeza, meu Deus, a verdade no além. Eu apenas quisera ser amada, não amar a ninguém. O amor cobre a multidão de pecados. O amor é a força que nos reequilibra, porque o amor é vida em abundância, e vida em abundância é saúde que se planifica na capacidade de dar-se e realizar-se através da alegria do outro. Se queremos a saúde, busquemos o equilíbrio do espírito. Na noite escura, a saúde não está no sol que demora a chegar. Ele virá na madrugada, mas na noite escura a saúde está no olhar que se ergue com coragem e esperança para enxergar na escuridão da noite a ternura de Deus no brilho das estrelas. Diante dos espinhos, a ternura está na gratidão de quem aspira o perfume das flores, reconhecendo a nobreza dos espinhos que protegeu aquele ser singelo, ainda que com aspereza e impropriedades. É preciso descobrir no coração da vida a força da esperança. Saibamos viver a cada dia o seu problema, a esperar com alegria e confiança, sabendo que na bênção do tempo Deus surgirá e com ele os únicos. Somos espíritos eternos. Adoecemos vidas e vidas no egoísmo que nos impediu a verdadeira felicidade. Como hoje podemos olhar para o nosso futuro de espírito imortal e descobrir na fraternidade legítima a capacidade de transcendência. Então busquemos a saúde. Busquemos a saúde cuidando, zelando, amando. Certa vez, no Congresso de Saúde Mental, Leonardo Boff, ele falou da dor humana e ele terminou dizendo que enquanto houvesse alguma dor, uma lágrima, ele voltaria. Então, para alguém que vem da Igreja Católica e que consegue enxergar que a dor justifica a vida, porque a dor me permite ser humano na potência mais bela, que é o ato de cuidar e acolher. Muitas vezes a pessoa diz assim: pô, esse espírito é alucinado, é exagerado. Mas é da experiência. Os estudiosos da Gestalt conseguiram provar que se a gente fixa a atenção na dor de cabeça, ela é insuportável, incontrolável. Se a gente percebe o corpo todo e o universo todo, a dor dilui. Porque vocês já notaram que a gente sofre a dor de cabeça com uma profunda ingratidão com o resto do corpo que não está doendo?
que ele não é notado, não é observado, não é valorizado, porque ele está quieto, calado. Então, se queremos saúde espiritual, procuremos o equilíbrio ativo do trabalho generoso. Que aí a teremos, ainda que num corpo doente. O homem mais sadio que eu conheci carregava um corpo enfermo, que era Francisco Cândido Xavier. Um homem saudável, pleno, terno, valoroso. E a pessoa que vocês dizem assim, tá vendo? É pura poesia. Isso não é ciência. Vai ver. Que homem sadio escreveu os livros que ele escreveu. Que homem sadio viveu com a intensidade de encontros, de reflexões. Até no lazer. Quem de nós já ouvimos tantas vezes Chopin, a pastoral de Beethoven, enquanto Chico Xavier, que abria tempo para a vida, para ouvir a pastoral de Beethoven, para curtir o doce com queijo, para servir acolhendo, para levar o franguinho bem feito com o cachorro moribundo na mata do carinho. Isso é bondade legítima, que nos planifica. Então eu queria dizer, olha, vamos caminhar, vamos aproveitar a vida, vamos servir. A vida corre, o tempo voa. E diante das oportunidades da vida, só poderíamos, diante da vida, fazer igual a Dona Cora Coralina. Agradecer a casinha humilde, de tábuas, mas pedir a Deus a possibilidade de acender nós mesmos o fogão de lenha em cada manhã do dia que recomeça, para que saibamos reinventar na vida a capacidade de amar e servir, perdoar e compreender, porque assim unimos a Deus. E se Deus é conosco, que doença será contra nós? Ainda que a doença nasça do nosso desequilíbrio, se nos planificamos com a possibilidade de amar, colocando as nossas mãos nas mãos do Pai, que acaricia os aflitos e caídos, estaremos desfrutando da possibilidade de vida. Por isso que o Cristo disse: vim para que todos tenham vida em abundância. Sem nenhuma crítica aos reparos que a medicina faz. A medicina consegue, cura uma ruga aqui, cala um câncer ali, mata um micróbio acolá, e a vida segue, adoecida, triste, com angústia, desespero e infelicidade. E Jesus nos possibilita descobrir um novo sentido para a vida. Que é quando ele conta que o verdadeiro homem sadio não é nem o médico, nem o sacerdote, nem o político, que passam ambos com seus problemas, preocupados em nascer e morrer. Que a saúde é no pobre infeliz do samaritano, que para na sua loucura, e ao encontrar o coração aflito do caído, maltrapilho,
ele parando na estrada para acudir, é acudido. E inaugura um novo sentido na epopeia de amor. Sem amor, a vida é cinza. Sem amor, a vida é amor. E apenas o amor nos vitaliza para a plenitude da capacidade de ser. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e nos ampare. Eu peço desculpa pelo horário, me coloco à disposição para perguntas. E peço desculpa por não ter falado nada do que eu preparei. Falar outras coisas que eu senti vontade de dizer. E eu queria que se as pessoas tiverem, pode, Jonathan. Pode, claro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vem cá então. Pode vir aqui. Eu queria que o senhor falasse a respeito do porquê do aumento de tanta depressão, síndrome do pânico, se está ligado à espiritualidade. Certa vez, numa noite também, o Adelino estava do lado do Chico e o Chico perguntou assim para Adelino: Adelino, o que esse povo está fazendo aqui me procurando? O que esse povo sai da sua casa e vem buscar? E aí o Chico, o Adelino, não sabendo, não quis dizer: Chico, todo mundo sente feliz de te ver. Aí o Adelino, para não maltratar o Chico, que não gostava de ser elogiado, falou: é saudade de Jesus. Quando a gente vai estudar a psicodinâmica da depressão, do pânico e da toxicodependência, é saudade de Jesus. Temos saudade de Jesus e por isso a vida explode ou implode. A depressão cresce. E quando a gente vai ver os mecanismos de funcionamento da depressão, a gente vai entender que é uma questão de que a pobreza da vida espiritual, apesar da riqueza da vida material que nos permite a internet, o luxo, tudo que é bom, cria um descompasso que nos fragiliza. O Freud dizia o seguinte, que toda vez que temos uma perda, o mundo empobrece. Então, perdas valiosas que eu já tive na vida. Meu pai, quando se foi, o Corinthians esse ano, são perdas, o mundo fica pobre, Aí ele diz o seguinte, que diante da pobreza do mundo, a pessoa vive um luto normal e ela se recompõe. Então, nas nossas perdas, a gente se recompõe. A gente vence a morte e recomeça. Só que não existe nenhuma relação que seja só amor. Na nossa fragilidade espiritual, toda relação é amor e ódio, agressividade e abraço fraterno, porque nós temos ainda contradições no convívio. Isso não significa que o amor seja impuro, mas diante de uma perda, se a pessoa fica fragilizada e não tem pontos de apoio, ela ressuscita dentro de si uma noção de que ela é perigosa, porque ela odiou e ela foi responsável pela perda. Então, vamos supor, a pessoa perdeu um ente querido. É difícil, mas a gente entende. Mas tem outra que é mais fácil da gente entender. Ela amava ele. E ele foi embora. E ela ficou vazia, sentindo culpa, ela sentiu uma pobreza dentro de si. Olha, ninguém entra em depressão porque ele se foi.
porque com todo respeito ao ele que se foi, são muitos os eles que estão por aí. Seria fácil tocar ele por ele. A pessoa entra em depressão porque diante da perda do ente querido, ela se fragiliza e entra em contato com a própria desvalia, tem medo da agressividade, reprime a energia dela, desvitaliza e com isso empobrece o mundo interno e deprime. Certo? Então eu não deprimo porque o outro foi embora, eu deprimo porque eu tenho medo que eu sou capaz de matar. Agora, se eu também sou alguém que faço fraternidade, que oro, que sou filho de Deus, que auxilio o próximo, eu crio na balança interna da autoimagem negativa pela perda, uma ideia de que eu sou alguém que vale a pena e que aí eu não tenho medo da minha energia agressiva. Não precisando reprimir a energia agressiva, eu não me deprimo. Aí a pessoa fala assim, então eu vou dar um esmurro? Não, porque eu estou com medo é dessa violência. Deprime mais. Ficou confuso? Então, a falta de espiritualidade nos faz distanciar de mecanismos que me permite transitar pelas ocorrências tristes da vida. O pânico é uma reedição da morte antecipada. Ninguém nunca viveu nessa vida, mas a gente a simula. Então eu tenho medo do amanhã. Porque eu tenho medo da minha incapacidade de ser espírito eterno com consciência tranquila. À medida que eu pacifico, eu reequilibro. E a pessoa vai dizer assim, não, doutor, mas tem muita gente que é boa, trabalhadora, e que tem depressão, e que tem pânico, e que tem toxicodependência. Eu digo, gente, nós somos espíritos, e na hora da análise a gente é católico. Nós somos espíritos eternos. O nosso passado não está morto. Porque às vezes a gente, eu adoeci, eu não entendo porque que fulano adoeceu, ele é tão bonzinho, não tinha desequilíbrio nenhum. Muitas vezes a gente reencarna com a possibilidade de adoecer para limpar de vidas anteriores, ou de vivências que ainda estão registradas muito forte. Deu para entender? Então, depressão, pânico e toxicodependência cresce na medida que decresce Deus no coração. Cresce na medida que fragiliza ações solidárias que me cria capacidade de viver. Olha, eu sou do tempo de Conceição, lá no Cafundó do Júlio. No meu tempo de menino, na minha cidade, velório era casa. Era com vizinho, gente entrando e saindo, tinha cafezinho, chegava a ser quase uma festa. Então nós criamos, com necessidade de evolução, fragilização dos mecanismos sociais de amparo mútuo. Olha, creche, asilo, não era necessário assim, porque se um ajuda o outro, é fácil. Creche, se alguém falasse creche no tempo feminino, as pessoas falam, para que serve isso? Menino cresce na rua. Quem que olha? Um olha o outro. A mãe que está à toa naquele momento olha todos. Tá, o mundo que eu estou dizendo, não estou querendo, não sou saudosista não. O que eu estou querendo dizer assim, que a gente criou coisas que são necessárias e que não voltam atrás, é daqui para frente. Hoje o trabalho se trabalha muito, a mulher precisa trabalhar e tem recursos de apoio mesmo. Diga, meu anjo. E as doenças de colesterol e diabetes? Oi? Colesterol e diabetes. Eu posso responder com muito carinho? São Jerônimo é uma eremita, sujo, maltrapilho, mas muito querido pelo Papa, respeitado pelo Papa. Dona Teresa d'Ávila, uma freira de muita boa fé, queria fazer uma obra de caridade gigante, precisava do apoio dele. Foi lá visitar.
E chegou lá, ela perguntou algo mais ou menos assim, igual a senhora está me perguntando. Perguntou assim, e aí? E essas tentações que eu tenho? Me deprime muito. Aí ele falou, ó, pra mim já não me deprime. Porque eu acho que é assim, 50% disso que eu tenho é culpa dele, que me criou assim. Os outros 50% é porque eu sou humano. Então o colesterol é um preço também da nossa humanidade na Terra, com a alimentação do jeito que conseguimos ter e que podemos reverter. É também uma construção da vida sedentária, sem exercício, do mundo que foi nos tornando isolados uns dos outros. Então tem fatores na alimentação, no jeito de viver, que criou o colesterol. Você diz assim, é desequilíbrio do espírito? Na expiação de cada um de nós é desequilíbrio. E é um preço pelo corpo que temos na Terra, uma vez que o corpo na Terra hoje tem colesterol. Lembra daquela dor, gente? Eu estou simplificando. Lembra que tinha dor, expiação, desequilíbrio da alma. E dor é evolução, contingência do meio, do mundo em que vivemos. Complicou? Então, parte do motivo do colesterol é a vida como ela está no mundo nosso. Dores nas articulações, Dores na articulação. Tem um poeta nordestino que diz assim: hora de dançar, dançar. Hora de brincar, brincar. Hora de trabalhar, perna pro ar que ninguém é de ferro. As doenças crônico-degenerativas são doenças que nascem desse desequilíbrio. O espírito que criou um mundo globalizado, com muita ação e pouca devoção. Um mundo de pobreza. Você tem, por exemplo, com todo respeito, muita pornografia e pouco sexo com carinho e amor. E tudo isso criou um corpo que tem que viver e trabalhar muito, com poucas compensações existenciais. Então, um corpo que acaba se agredindo. Está endurecido, as articulações gritam. Se agride, elas inflamam. Está aí as artrites e as artroses. Se a gente agir mais no amor, a gente liberta. Diga. Como? A fé não tenho ouro nem prata, aquilo que eu tenho eu dou. O Celso certa vez me pediu uma receita, não de fé, de medicamento. Ele disse: Jorge, desde que eu tive aquela crise de hipertensão que eu te contei outro dia lá na livraria, eu tomo diazepam à noite. E eu não queria tomar diazepam porque eu achava que era uma cura falsa, uma negação da fé. E fui no Chico, porque eu tirava o diazepam, voltava a hipertensão. E eu falava: isso virou um amuleto, uma paralisia, está me prejudicando e eu vou parar. E aí ele foi conversar com o Chico. E o tio Chico era um homem de muita sabedoria.
Edia falou assim: Celso, você tem umas vaidades que eu já não tenho. Para mim, caminhar é importante. Se com muleta ou não, pouco importa. O importante é que eu caminho para a cura. Se com muleta ou sem muleta, pouco importa. O Chico falou: você está achando que eu estou falando falso? A minha muleta é o café. E olha que são 3 garrafas por dia. Não é pouca coisa. Então eu penso que quando a gente entende, o medicamento poderia ser supressão se não tem nada de transformação íntima. Então é bom usar o remédio. E ele é alívio que chega de Deus em socorro dos homens. Mas se usamos com reforma íntima, a gente silencia o corpo fora e equilibra dentro, acalmando de onde vem o alimento para o adoecimento. Ela quer saber por que está aumentando muito o número de suicídios. De todos os autores que abordam o suicídio, o que o Chico mais gostava, vocês veem que a gente é um pouco fanático, era o Pierre Rivaio. O Pierre Rivaio é um terapeuta que criou a Universidade da Paz em Brasília. E ele lançou ideias sui generis. Uma ideia é de que ninguém quer a morte. Então, quem fala que vai suicidar, o que a pessoa deseja é o renascimento. O perigo é que às vezes você corta a possibilidade da vida porque você entendeu errado o que o corpo está pedindo, o que o inconsciente está pedindo. Então, toda vez que a gente cria uma vida sem sentido, que você desestrutura os laços sociais de solidariedade, que você incrementa a tecnologia e decresce espiritualidade, aumenta o suicídio, porque entra em crise a subjetividade dominante, e a subjetividade dominante não conseguiu ainda canal para ela dizer: eu quero é vida nova, não é morte. Eu quero ser feliz, quero andar no campo, na cachoeira, namorar, fazer sopa, ouvir música, né? Então, o Frei Beto tem uma poesia linda que ele pede a loucura incompreendida dos suicidas, a coragem dos loucos incompreendidos que são suicidas. Então, assim, por que é um perigo? Porque você interrompe uma vivência. E é muito grave isso, que depois você vai ficar sem corpo, até sem pai nem mãe, plena estrada. E não é o que você está buscando. Porque o que se busca é reestruturação, vida nova. Então, por que cresce muito? Porque falta Deus e falta a próxima. Então a gente fica em crise, num vazio enlouquecedor. É muita solidão. E é interessante, né? Porque na realidade a gente não percebe. Só quando a dor aperta que a gente percebe a solidão. Porque a pessoa olha no Facebook e diz: gente, eu tenho muitos amigos, eu curto e sou curtido, compartilho. Na hora que está sozinho, não tem ninguém para me visitar. Então, é um pouco do mundo moderno, que o Bauman, o estudioso, vai chamar da liquidez do social e da sociedade líquida. Que é falta de densidade, de corpo humano, corpo próximo, de presença de Deus. Pelo que a gente vai percebendo, né, de ano a ano, mais acelerado, com o consumismo que vai ficando doentio, exagerado, há a possibilidade da espiritualidade
ainda no humano, né, dentro da gente, está tendo um movimento contrário, ajudando na evolução do todo, da coletividade, ou isso atrasa essa evolução? Então você tem hoje o materialismo, o consumismo, um mundo esvaziado, que a gente poderia dizer assim, é um atraso da espiritualidade. Não é um atraso porque Cristo, quando veio, ele falou uma teoria, eu vou discorrer o risco de ser compreendido, eu vou falar o que eu penso. Quando ele disse, eu tenho pressa que o fogo se acenda. Ele quis dizer, o mundo é mais perigoso quando novo. Porque quando piora demais, cria-se um reboliço, um questionamento e começa a criar-se condições de mudança. Porque as pessoas já começam a questionar que gostariam de ter uma vida diferente. Então eu acho que a gente foi vindo isolando-se do outro, num movimento egoísta, consumindo e tal. E aí você criou o momento hoje do neoliberalismo, da globalização, que exacerbou tanto isso, que o homem começa a descobrir que a gente vai ter que voltar à simplicidade, ao convívio social. E a gente vê isso que fermenta-se projetos muito vivos de solidariedade, tanto na religião, como até nos materialistas. Os projetos de economia solidária são muito vivos, são pequenininhos, mas são centelhas de vida. Jorge, eu não podia deixar de terminar essa fala sua, que me remeteu a uma lembrança de 20 anos atrás, sobretudo sobre o Adroaldo Modesto Gil, nosso amigo. E só para sintetizar, para você fechar a ideia de uma mensagem que eu acho que você não se lembra mais, não sei. Eu estava na minha casa no meu aniversário e faltei no Lar da Paz de Jesus. E estava eu, Luciana e a Sônia Barçantes na minha casa. E conversávamos, eu dizia para a Sônia e para o Luciano, por que gostava tanto do Adroaldo? Qual era o sentimento de carinho que eu tinha pelo doutor Adroaldo, que já havia desencarnado. E você do Lar da Paz de Jesus, lá no Badia, recebeu uma mensagem e me entregou no dia seguinte. Essa mensagem, só para fechar a ideia, dizia mais ou menos assim: Sinto, meu filho, em outros tempos, na Rússia, nós estávamos em um castelo, numa sala confortável, ouvindo belas músicas, tomando bons vinhos e olhando de uma janela de Berlim o povo, a ralé, morrer de fome e de frio na neve. E hoje, depois de tantos anos, nós nos reencontramos no sanatório, que seria, entre aspas, figurativamente ou não, a reconstrução do castelo das pessoas que nós um dia deixamos morrer de fome, sendo nós nobres e os ralés abandonados. Esse fechamento da ideia do Adroaldo, da época da Rússia a hoje, a colocação que você fez da loucura e da dor, então, na verdade, quando você coloca sobre o reaprendizado do amor, na brincadeira do Dr. Inês Barbosa, quando dizia, nossa diferença do paciente era a chave na mão, seria mais ou menos dizer o seguinte, que apesar da dor, o irmão José coloca, o pecador dotado de boa vontade é mais útil a Jesus do que o virtuoso incapaz. A lembrança do Adroaldo é sempre um carinho, não tem como. Eu acho que a gente poderia encerrar dizendo assim, a doença, lembrando desses nossos amigos, é sempre um desequilíbrio. E a cura é uma busca que nos permite o aprendizado da liberdade. Nesse caminho de busca da cura, nós temos o auxílio do medicamento, do passe, da leitura do Evangelho. Mas toda vez que a gente conseguir fazer algo útil, ainda que entre lágrimas, a gente faz nascer uma saúde
ainda não vislumbrada no mundo, porque a gente visita pela caridade as terras dos vivos. A gente põe um pé no amanhã. Então, o mundo às vezes sufoca para que a gente tenha saudade do amanhã. Com saudade do amanhã.